vamos iniciar a nossa aula de hoje. A aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre 3 assuntos aqui, né? A gente vai falar e vai fazer exercício também. Então a gente vai falar como é a nova regra da aposentadoria, né? Cálculo do INSS, a gente vai começar a ver desconto hoje, cálculo do INSS e cálculo de imposto de renda retido na fonte, imposto de renda pessoa física, né? Talvez, pessoal, essa aula seja um pouco mais rápida, que a gente está fazendo uma videoaula, né? Então não tem nenhuma interrupção, ela se torna um pouquinho mais rápida. Mas para produzir essa aula, a gente acabou levando quase aí 12 horas. Então vamos aproveitar bastante esse conteúdo. Vamos lá. Bom, nova regra da aposentadoria. Bom, isso aqui, pessoal, é uma mudança que o nosso governo fez. Praticamente tem algo parecido com esse vírus que a gente está vendo aí, né? Porque a gente tem que ficar todo mundo em casa, porque se todo mundo ficar doente, a nossa saúde não consegue atender todo mundo. E mesma coisa está acontecendo com a aposentadoria. Se todo mundo se aposentar rápido, quebra o INSS quebra, não consegue aposentar todo mundo. Então foi feita uma regra nova aí, que é a regra por pontos. Por exemplo, hoje a gente está aqui no ano 2020, então uma mulher ela precisa de 88 pontos para aposentar e quem for homem precisa de 98 pontos para aposentar. Pontos é a soma da idade da pessoa mais o tempo que ela trabalhou. Vamos pegar um exemplo aqui de uma mulher. Por exemplo, se hoje essa mulher tem 50 anos e ela já trabalhou 30 anos na vida dela, então 50 anos de idade mais 30 que ela trabalhou, ela tem uma pontuação aí de 80 pontos. Então hoje para ela se aposentar por pontos, ela precisaria ter 88 pontos. Então se ela já tem 80, falta mais 8 pontos para essa mulher se aposentar. Ou seja, mais 4 anos, porque a cada ano ela soma 2 pontos. Um ponto de idade e 1 ponto de trabalho. Já um homem nessa mesma situação, pessoal, vamos supor que ele tenha 50 anos, trabalhou durante 30, ele tem 80 pontos. Hoje, em 2020, ele precisaria de 98 pontos. Então ele tem 50 de trabalho, mais 30, 50 de idade, né, mais 30 de trabalho, 80 pontos. Para a regra atual, ele precisaria de 98 pontos, está faltando 18 pontos para ele. Então significa que esse homem ele tem que trabalhar mais 9 anos, porque aí ele ganha ponto de idade, ponto de trabalho, 9 vezes 2, dariam os 18 anos que ele precisa. Tá? É mais ou menos assim que funciona a regra hoje. Mas vocês vão me perguntar, a pessoa só pode aposentar por pontos hoje? Se ela se aposentar por pontos, a vantagem é que ela recebe um salário integral. Lógico, quem paga esse salário é o INSS, né? E inclusive existe um teto. Então se ela se aposentar por pontos, ela vai receber o salário dela atual, no máximo até o teto do INSS. Daqui a pouco a gente vai ver qual que é esse teto de aposentadoria. Ah, mas Silvio, eu não quero esperar mais 4 anos ou mais 9 anos para me aposentar. Existe também, pessoal, continua valendo a regra antiga, tá? A regra antiga, por exemplo, a mulher ela pode se aposentar ou com 30 anos de trabalho ou com 60 anos de idade. E o homem, ele pode se aposentar com 35 anos de trabalho ou 65 anos de idade. Essa regra continua valendo ainda, pessoal. Só que aí o que acontece? Ele vai se aposentar com o salário integral que ele tem atual? Provavelmente não. Nesse caso, ele recebe uma aposentadoria menor, que é baseada no fator previdenciário, que é um cálculo bem complexo do tempo que ele trabalhou, dos salários que ele recebeu, e a gente não vai entrar nisso agora, tá? Ah, ô Silvio, existe alguma coisa que eu possa fazer
para mim ter segurança lá na frente quando eu for me aposentar, para mim me aposentar com o salário integral que eu tenho no momento? Existe, pessoal. A dica que eu dou aqui é, se você puder, além do seu salário que você trabalha registrado, faça um plano de previdência privada para complementar o seu salário quando você se aposentar. Então, se o INSS paga até X e você tem uma previdência privada, que é um investimento, a previdência privada cobre essa diferença para você ter tranquilidade lá na frente quando você tiver mais idade. Beleza, pessoal? Então, a gente está falando bem rapidinho aqui sobre aposentadoria. Bem, vamos começar a falar agora, pessoal, sobre os descontos que a pessoa tem para quem trabalha com a CLT, né? E o primeiro desconto que a gente vai falar é sobre o INSS. O INSS é um instituto do governo, né? Instituto Nacional de Seguridade Social, é uma entidade do governo federal. Para que a gente tem o desconto do INSS? O INSS é como se fosse um seguro que você faz para quando? Se você sofrer um afastamento por acidente, até 15 dias a sua empresa vai te pagar o salário. Após os 15 dias, quem vai pagar o seu salário é o INSS. Ou também a gente recolhe o INSS, paga o INSS todo mês, né? Porque isso é descontado da folha de pagamento, pensando futuramente quando eu vá me aposentar, tá? Que eu vou ter menos saúde e não vou estar trabalhando, então eu preciso me garantir. Então por isso que a gente faz o recolhimento do INSS. Lógico, pessoal, o INSS é o imposto que ele incide sobre tudo que você recebe. Por exemplo, todos os salários e adicionais. Eu pago INSS sobre o salário? Sim. Paga INSS sobre adicional noturno? Paga. Paga INSS sobre hora extra? Sim. Pago INSS sobre comissão? Sim. Desconto INSS das minhas férias? Sim. Do meu 13º? Também. Então é um desconto que ele incide sobre quase todos os seus rendimentos, né? E eu tive preparando essa aula aqui, pessoal, eu tomei um susto, porque justamente agora no mês de março, o nosso querido governo fez uma mudança na tabela do INSS. Então, antigamente, até o mês de fevereiro, o máximo que um trabalhador conseguia pagar para o INSS, a maior faixa era 11%. E hoje eu descobri que a partir de março a gente tem uma faixa nova que vai até 14% de recolhimento do INSS. Então o governo decidiu aí aumentar os descontos para o trabalhador a partir de março. Bom, vamos falar dessa tabela então, pessoal. É uma tabela bem simples, o cálculo é relativamente simples, né? Por exemplo, a pessoa que ganha até um salário mínimo, hoje ela vai pagar 7,5% do salário dela, vai ser descontado dela, e não tem nenhuma ajudinha do governo. Já se ela ganha de 1.045,01 até R$ 2.089,60, então ela vai ser descontado no lerite dela 9% dos rendimentos dela. Aí o nosso governo é muito bonzinho, além de descontar 9%, ele nos dá um crédito. Olha, é 9%, só que desconta aí R$ 15,67 antes de você ter que pagar o INSS. Bom, já para quem tem um salário de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, o desconto é de 12%. E o governo também dá um chorinho, dá um descontinho de R$ 78,36. Bom, quem ganha um salário de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 já vai ter um desconto um pouquinho maior a partir de março desse ano de 14%. Só que aplica esse desconto de 14% e o cara vai ter um chorinho aí, um desconto de R$
R$1,05 antes de a gente apurar o valor final que ele vai recolher de INSS. Bom, pessoal, o teto, o máximo que você vai contribuir com o INSS é até um salário de R$ 6.101,07. Se a pessoa ganhar acima disso, o único valor que ela vai pagar já final, você não precisa nem fazer cálculo, é R$ 713,10. Ah, professor, eu ganho R$8.000. Você vai pagar R$ 713,10. Professor, eu ganho R$15.000. Você vai pagar R$ 713,10. Não precisa fazer cálculo nenhum. Professor, eu ganho R$20.000. Ótimo, me fala onde você trabalha que eu quero ir aí também. Você vai pagar, não precisa fazer cálculo, você vai pagar R$ 713,10. Ah, professor, se eu me aposentar hoje eu ganho R$20.000. Se eu me aposentar por pontos, eu vou receber os R$20.000? Não. Você vai receber o teto da aposentadoria do INSS, que hoje é R$ 6.101,07. Ah, professor, mas eu quero receber os 20.000. Então, meu amigo, comece a pagar uma previdência privada desde já. Senão você vai ganhar 20 de uma hora para outra, você vai passar a ganhar 6. Entendido, pessoal? Bom, eu peço para vocês redobrarem a atenção agora, que a gente vai fazer um exercício prático sobre o INSS. E para a gente fazer esse exercício, pessoal, de INSS, primeira coisa é vocês têm que entender a tabela do INSS e vocês vão usar essa tabela do INSS. Vocês vão analisar em qual faixa o seu rendimento se encontra para descobrir o desconto e para descobrir a dedução. Vamos lá, primeiro caso aqui, a nossa amiga Ariane. Então eu tenho o salário dela de 1.045 e ela recebeu horas extras aqui. Primeiro cálculo, pessoal, achar o salário base. Eu tenho que somar, vocês estão carecas de saber já durante o curso, que eu tenho que somar sim, salário mais hora extra. Aí eu vou ter o salário base. Inclusive, pessoal, essa planilhinha aqui, vocês vão baixar ela lá do Moodle e vão resolver esses exercícios igual vocês resolviam presencialmente em sala de aula. Só que agora vocês vão baixá-la do Moodle e vão resolver a situação de todos os funcionários que eu passar. Com uma vantagem, pessoal, eu percebia que o pessoal na presencial ficava muito em dúvida, procurando uma fórmula e tal. Então nessa planilha que vocês vão baixar, você clicou ali na célula que você precisa responder, do lado aqui já vai aparecer um comentário falando para você, olha Silvio, o salário base, você vai somar o salário mais a hora extra. Então já tem, no comentário da célula já tem a fórmula para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Então primeiro caso aqui, salário base, soma de salário mais hora extra, facinho. Segunda coluna aqui, pessoal, eu tenho que achar a alíquota de INSS. Bom, eu já sei o salário base, 136 alguma coisa, e ele está aqui na segunda faixa, olhando o salário base, olhando a tabela do INSS, eu descobri que essa pessoa está na segunda faixa. Ela vai pagar 9%, então está aqui, ó, vocês vão colocar na célula, 9% do INSS. E o comentário está aqui do lado também. Próximo passo, pessoal, tá aqui, ó, valor do INSS, né? Então, como eu faço esse cálculo? Simples, pessoal. Pego o salário base, multiplico pela alíquota do INSS e eu vou ter o valor inicial do INSS, o pré-INSS, né? Então, o salário base vezes a alíquota, eu vou ter o pré-INSS aqui. Vamos para o próximo cálculo, pessoal, próxima coluna. Bom, então eu tenho o pré-INSS, vamos agora para dedução que essa pessoa vai ter. Mesma coisa, olho o salário base, analiso na tabela, eu estou na segunda faixa, a alíquota é 9%, e o desconto que o governo me deu, que ele é muito bonzinho, é de R$ 15,67. Então eu pego esse valor, ó, coloco lá na minha célula, ó, parcela deduzir 15,67.
Então eu já tenho o salário base, já tenho a alíquota, já tenho o pré-INSS e já tenho a parcela a deduzir. Então ficou fácil a gente ter o último valor, o valor final do INSS dessa pessoa. Por quê? Porque eu vou pegar o valor do pré-INSS, que eu já encontrei, vou descontar a parcela a deduzir, que é os R$15, e vou ter o valor final dessa pessoa aqui, quanto ela vai recolher de fato para o INSS todo mês. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de um outro desconto. O primeiro desconto que a gente falou foi o INSS. E agora a gente vai falar sobre o imposto de renda pessoa física. Bom, o que é o imposto de renda pessoa física? É um desconto que é descontado direto na fonte, né? O que é direto na fonte? É direto do seu olerite. Você não tem como, eu não quero que desconta meu imposto de renda. Vai descontar, que isso é lei, está na CLT, vai descontar direto do seu salário. Se você se enquadrar na tabela, lógico, né? Bom, imposto de renda, eu pago sobre o salário? Sim. Eu pago sobre adicional noturno? Sim. Pago sobre hora extra? Sim. Pago sobre comissão? Sim. Sobre férias? Sim. Sobre 13º? Sim. Sobre quase tudo que você recebe na CLT, isso incide no imposto de renda. Você tem que recolher imposto de renda. Professor, para onde? Isso aí é um desconto que a empresa está fazendo de mim e esse dinheiro fica com ela? O INSS fica com ela, o imposto de renda fica com ela? Não, meu amigo. O INSS vai para o Instituto Nacional. A empresa encaminha esse imposto para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Já o imposto de renda, a empresa também desconta de você e ela encaminha esse valor para o governo federal. Através de uma guia, certinho, ela manda esse dinheiro que ela descontou de você para o governo federal. Para que, Silvio, esse dinheiro vai para o governo federal? Bom, para que o nosso governo invista em educação, para que ele invista em saúde, para que ele invista em segurança, enfim, para que ele devolva isso aí através de serviços que ele vai fazer para as pessoas. Bom, além de descontar esse dinheiro direto no seu olerite, na fonte, pessoal, provavelmente nessa época que a gente está aqui, que é março agora, né? Você também, se você ganhou durante um ano acima de 28.559, se no ano, por exemplo, de 2019 você ganhou acima de 28.559, você vai ter que também fazer uma declaração de imposto de renda. Tá? Para que você tem que fazer essa declaração de imposto de renda? Para mostrar para o governo tudo que você recebeu e tudo que você pagou. E aí o governo vai analisar o seguinte: bom, essa pessoa ela ganhou X, só que ela gastou muito com médico, ela gastou muito com educação. Então deixa eu devolver um pouquinho de imposto que ela pagou, deixa eu devolver um pouquinho de imposto para ela. Então nesse caso o governo acaba devolvendo, restituindo um valor para as pessoas. Tá? Agora o governo pode analisar o seguinte também: bom, aqui ele está me informando quanto foi descontado na fonte dele, só que esse cara tinha uns investimentos e ele teve algum lucro. Essa pessoa ele comprou um novo imóvel, essa pessoa trocou de carro, trocou de imóvel, essa pessoa recebeu renda com aluguel, teve outros rendimentos além do que foi descontado na fonte. Então o governo vai decidir: olha, além do que já foi descontado de você na fonte, você precisa me pagar mais um pouquinho de imposto. Então, pessoal, é isso. Além de descontar o imposto de renda na fonte, no seu olerite, sempre a partir do mês de março do ano seguinte, quem ganha acima de 28.559 também deve fazer a declaração de imposto de renda, para ver se ele vai ter que pagar mais imposto ou se o governo vai restituir algum imposto para aquela pessoa. Bom, aqui, pessoal, antes da gente ver o cálculo do imposto de renda, eu queria falar para vocês o seguinte:
Quando você entra na empresa, lembra a primeira aula do departamento pessoal que a gente tem que declarar quais são os nossos dependentes? E eles vão entrar aqui nesse cálculo de imposto de renda. Por exemplo, se a pessoa ela é casada, marido ou mulher, conta como dependente para imposto de renda, né? Filhos até 21 anos, ou filho de qualquer idade, se ele for inválido, filho de até 24 anos, se ele estiver cursando um técnico ou curso superior, também entra como dependente dele, pais, avós e bisavós, se eles moram na mesma residência que a pessoa, se são dependentes dessa pessoa, né? Se bem que quando eu declaro, por exemplo, um cônjuge, um filho ou um avô, por exemplo, se essa pessoa tiver renda, eu também tenho que declarar a renda dessa pessoa. Bom, irmão, neto, enteado, se a pessoa tiver a guarda judicial dessas pessoas, nas mesmas idades acima, também pode ser considerado um dependente para imposto de renda. Bom, mas que vantagem tem de ter um dependente? É que a cada dependente que a pessoa tiver, ela vai ter um desconto antes, uma dedução, antes da gente fazer o cálculo final do imposto de renda. Mas isso a gente vai ver já. Beleza? Bom, o cálculo, pessoal, do imposto de renda, ele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, eu somo os rendimentos, igual eu fiz lá no INSS, somo o salário, somo a hora extra. Aí o governo ele me dá dois descontos antes de eu fazer o cálculo. Primeiro eu desconto o valor do INSS dos meus rendimentos, senão eu vou acabar pagando imposto sobre imposto. Então o governo me deixa tirar o valor do INSS. E outra coisa que ele me deixa tirar é o valor dos dependentes. Então vocês vão ver a tabela daqui a pouquinho e vocês vão ver que para cada dependente existe um valor a ser descontado. Eu tenho 5 dependentes, multiplico os 5 dependentes por o valor de cada dependente e aí você vai saber qual é o valor que você vai ter para cada dependente. Aí, gente, depois que a gente tem os rendimentos, descontou o INSS, descontou os dependentes, eu achei a base de cálculo para começar o cálculo do imposto de renda. Eu vou olhar na tabela, ver em qual percentual eu estou, qual faixa de desconto eu estou, vou aplicar esse desconto, esse percentual, e também, igual no INSS, pessoal, depois que eu acho o INSS, o pré-imposto de renda, né, o cálculo inicial do imposto de renda, eu também vou ter um descontinho do governo, né, uma parcela a deduzir antes que eu chegue no valor final do imposto de renda. Então é um cálculo um pouquinho parecido com o INSS, só que antes de eu começar o cálculo eu desconto o INSS e desconto dependente. O resto ele fica bem parecido com o cálculo de INSS. Bom, pessoal, vamos respirar um pouquinho aqui antes da gente falar sobre o cálculo do imposto de renda, né? Eu queria falar uma coisa para vocês que eu já falei em todas as aulas. Às vezes eu percebo que o menor aprendiz ele fala, pô, eu não consigo fazer isso. Não deixe, pessoal, que nenhuma pessoa coloque na sua cabeça que você é incapaz. A gente usa só 2% do nosso cérebro. Você é capaz. Desde que você coloque isso na sua cabeça, que você é capaz, não coloque nenhuma tranca, nenhuma trava no seu cérebro falando, eu sou ruim com matemática, eu não consigo aprender isso. Você consegue, você só usa 2% do seu cérebro. Se você se esforçar, se você for atrás da informação, se você praticar, você consegue. Você não tem ideia do que o seu cérebro é capaz de fazer. Mas para isso, você tem que esquecer uma coisa da geração Z, que é achar que tudo vem fácil, que tudo vem na sua mão, que tudo que você tem que ficar esperando, que você não precisa de uma iniciativa. Tem, pessoal, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você tem que se esforçar para fazer aquele exercício, você tem que tirar dúvida, você tem que falar com pessoas, você tem que pedir ajuda. E aí você vai se surpreender com o que você é capaz de fazer. Vamos ver aqui uma historinha de Bill Gates.
Pessoal, tente uma vez, duas, três, se possível tente a quarta, quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista. Tem muita gente que desiste fácil. Na primeira tentativa, a persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria das pessoas não chega, faça aquilo que a maioria das pessoas não faz. Lembra da primeira aula, pessoal, que eu falei para vocês estarem acima da média? Então, é isso que o nosso amigo Bill Gates aqui está falando. Esteja acima da média. Faça aquilo que as pessoas não fazem. Beleza? Então, agora que a gente já está numa vibração positiva aí, vamos para o nosso exercício de imposto de renda. Bom, esse exercício, pessoal, vocês vão ter que trabalhar com duas tabelas ao mesmo tempo. Então, se vocês observarem na parte inferior, do lado esquerdo, vocês têm aí tabela de INSS. A mesma tabelinha que a gente viu agora de pouco, pessoal. Está aí no seu inferior do lado esquerdo. E também na parte inferior do lado direito, a gente encontra a tabela do imposto de renda. Vamos entender, ela tem as faixas aqui, né? A alíquota e a parcela a deduzir. É exatamente bem parecida com a outra tabela do INSS, só que aqui a gente tem descontos que vão até 27%. Na última linha dela, pessoal, vocês vão ver aqui, ó, dedução por dependentes. Está aqui o valor de cada dependente. Então, toda vez que eu falar para pegar um valor de dependente, está aqui, ó, na última linha, em azul clarinho, o valor de cada dependente. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Aqui na tela, mesma coisa, esse exercício depois vocês vão baixar ele e fazer no Excel. Primeira coisa, primeiro cálculo que a gente tem que fazer é o cálculo do salário base. Clicou na célula ali, pessoal, vocês vão ver que do lado já está o comentário. Então o salário base, ó, já estão careca de saber, né? Pega o salário, soma salário, Silvio? Soma. Soma hora extra? Soma. Então, eu achei o salário base. Vamos para o segundo cálculo agora, pessoal. Nós vamos calcular o INSS, o valor final do INSS dessa pessoa. Lembra, pessoal? Eu pego o salário base, olho em qual faixa a pessoa está, multiplico pelo percentual e desconto a parcela, o valor a deduzir. Aí eu acho o valor final do INSS. Pessoal, não esqueça de uma coisa: se o salário base da pessoa é acima do teto, vocês não precisam nem fazer cálculo. Está aqui o valor que a pessoa paga se ela ganhar acima do teto. Está aqui na última linha da tabela do INSS, em azul mais escuro. Ó. Se ela ganha acima do teto, não precisa nem fazer cálculo. É esse valor que elas vão pagar de INSS final. Feito o cálculo, pessoal, está aqui, encontramos o INSS final. Próximo passo, pessoal. Aqui a gente vê o número de dependentes, essa pessoa tem um dependente só, né? Então eu vou lá para a tabela do imposto de renda, na parte inferior, do lado direito, tem lá, valor por dependente. Está aqui, ó. Então eu pego a quantidade de dependentes e multiplico pelo valor de dependentes. Está aqui, ó, encontrei o desconto que ela vai ter por dependentes. Ah, se é um dependente, eu multiplico por 1 o valor dependente. Ah, são 3 dependentes, então é 3 vezes o valor de cada dependente. Beleza, pessoal? Próximo cálculo. Chegamos aqui ao valor líquido, né? Então eu vou pegar o salário base dessa pessoa, vou descontar o valor do INSS, vou descontar o valor dos dependentes e aqui eu cheguei ao valor base para a gente olhar, é o valor base para a gente olhar na tabela do imposto de renda. Então pego o salário base, desconto INSS, desconto dependentes e eu cheguei nesse valor base para cálculo do imposto de renda.
Próxima coluna, pessoal, próxima célula, né? Depois que eu achei o valor base para calcular o imposto de renda, eu vou olhar aqui na parte inferior na tabela do imposto de renda e vou ver em qual faixa se encontra esse valor base. Ah, eu achei a faixa que essa pessoa está. É só pegar percentual, esse caso está na primeira fase, né? Na primeira faixa. Então lá 7,5%, coloco ali na alíquota 7,5%. Alíquota, né? Beleza, vamos para o próximo cálculo. Lembrando que todo cálculo, pessoal, toda célula, do lado tem um comentário explicando para você o que você tem que fazer. O IR inicial, né? O pré-IR, por exemplo, você vai pegar a base do imposto de renda, vai multiplicar pela alíquota e você vai achar o IR inicial. Base versus alíquota, achou o IR inicial. Próximo cálculo, pessoal, está chegando no final. Parcela a deduzir. Então, pessoal, olhando de novo mais uma vez para o salário base para imposto de renda aqui, né? A gente vai olhar para a tabela e vai ver naquela faixa que ele se encontra o salário, qual é o descontinho, qual é o chorinho que o governo está te dando, que a gente chama de parcela a deduzir. Pega o valor dessa faixa, coloca na célula aqui, ó. Então agora eu vou ter o valor inicial e vou ter a parcela a deduzir. A nossa última coluna, pessoal, nosso último cálculo é bem simples. Eu pego o IR inicial aqui, desconto o valor a deduzir e eu cheguei ao IR final dessa pessoa aqui. Então, no caso dessa pessoa, ela vai pagar, que vai recolher para o governo esse valor aqui de imposto de renda final. Simples, né, pessoal? Quase o mesmo cálculo do INSS. A diferença é que entrou aqui cálculo do INSS, a gente calculou tudo numa coluna só, e entrou aqui o cálculo de dependência. Depois a gente achou o salário base, achou a alíquota, o IR inicial, parcela a deduzir e IR final. Cada célula que vocês clicarem já tem a fórmula do que vocês precisam fazer. Surgiu alguma dúvida também, pessoal? Pode me chamar no WhatsApp lá, pode mandar uma mensagem no grupo ou até uma mensagem pessoal para mim, que eu vou estar junto com vocês, pessoal. De casa, mas eu vou ajudar vocês. Tá bom?